no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, o culto é culto de instrução, e é a hora da palavra. Texto de Bíblia em Gênesis capítulo número 28, versículo de número 18. Então ela disse: que pior é que pior. Então ele disse: que pior é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, entrou a ela, e ela concebeu dele. Amém? Até dá um amém com a coisa meio amém, mas não se fala, confirmando o que está escrito. Não que não vai confirmar o que a Bíblia vai dizer, mas o que ela diz. Meus irmãos, esse texto sagrado, ele nos mostra algumas coisas. E dentre elas, eu destaco uma. É a engenhosidade. Engenhosidade. A habilidade. E a maneira, assim, muito estranha que nós, seres humanos, encontramos para solucionar determinados problemas. Essa história é no mínimo curiosa. A história de Judá e Tamar. Judá era um dos filhos de quem? Judá era filho de quem? De Jacó. Era um dos membros dos 12 filhos, formava as tribos de Israel. E Judá, ele casou-se com uma mulher. Dessa mulher, ele teve 3 filhos. E ele arrumou para o seu filho mais velho, chamado uma mulher com o nome Tamar. Naquele tempo, vamos lembrar que os rapazes e as moças não tinham direito de escolher com quem iria casar. E ele, depois que arrumou esse casamento para o seu filho mais velho, diz a Bíblia que era mau aos olhos do Senhor, porque Deus o matou. E chamou o filho mais encostado a ela, porque além de dizer que quando um homem morresse e não suscitasse filho, o parente mais próximo ia casar para suscitar nome ao seu irmão. E chamou Adão, que era o segundo filho. Então você vai casar com Tamar para suscitar filhos ao seu irmão. Ele disse: os filhos não é para mim, é para o meu irmão, não tem interesse nisso. Aí usou um método, para que a Tamar não engravidasse. De forma que Deus viu que a maldade dele também o matou. E aí ficou somente selado. Era o matou, mas que ele não tinha nada de assumir o compromisso de casamento. E aí, Judá disse para Tamar, a viúva: olha, você vai para casa dos seus pais. Quando Será tiver na idade de casar, eu vou dar ele para você casar comigo. Seria uma coroa casando com um boizinho, no ditado de hoje. Ela devia ter ficado muito alegre. Parece uma coroa e agora parece menino crescer, vou casar com um camarada bem novinho. Só que o tempo passou, Selá
ficou na idade de casar, e Judá esqueceu da promessa que tinha feito a Tamar. E um dia Tamar tomou conhecimento de que Judá ia tosquear o rei Timna. E ela disse, aí vem aquela inteligência, vem aquele plano maravilhoso, e quando vê que as coisas não estão dando certo, que a promessa não se cumpriu, eu vou falar o jeito dela se cumprir. Como fez, sabe, quando viu que a promessa estava se demorando, não era chegada o filho, disse, eu tenho um jeito. Eu vou dar um jeito. E o jeito que ela deu, até hoje vai guerra entre Israel e árabes. O jeito ruim que ela dá nas coisas, meu irmão. O jeito ruim que está vendo nós damos nas coisas, que elas, o resultado é carrega o resto da vida. Mas essa mensagem está mandando. E o fato é que quando ela soube disso, você não tem uma ideia. Tirou a roupa de 1000 vezes, né? Se vestiu, olha, veja a ideia de prostituta. Uma mulher decente, viúva, de respeito, agora faz questão de se vestir de prostituta e vai para o caminho entre as duas fontes, lá em Timna, que sabia que ia passar pela tosquiada grande de passar por ali. E ficou lá com o caminho sentado. E Judá, quando passou, olhou, ateu por prostituta, porque ela estava com vestes de prostitutas, disse, eu quero entrar com você. Agora não tenho nada aqui não. Eu vou somente prometer e dou caminho. E aí, quando está lá, pergunta a ele, o que é que você vai me dar como penhor, garantia? Você não deu o seu caminho, eu tenho uma garantia de alguma coisa. Você disser também que não fez negócio comigo, eu tenho uma garantia para mostrar para você. E também entregou 3 coisas a ela: o selo, o cordão, selo, cordão, o que mais? O cajado. 3 coisas uma vez só. Deu mais do que a garantia, a pessoa precisava do selo. Com garantia, como o penhor só precisava do selo. E tudo bem. Entrou ela e quis saber que ela com selo, ou seja, engravidou. E ele voltou para casa, chamou o amigo dele e disse, olha, eu comprei uma prostituta assim, eu entrei a ela e prometi dar um cabrito. Ela topou, pinou, garantia, você leva esse cabrito para ela e traga as coisas que eu deixei com ela com garantia. E assim o amigo dele fez. Procura essa prostituta por todo lugar e não teve nenhuma prostituta não. E voltou com o cabrito. Passando-se 3 meses daquele evento, chegou a notícia aos ouvidos de Judá: tu agora adulterou. E ele logo foi com a satisfação. Vamos virar para fora, vamos julgar, vamos queimar. E aí Tamar disse, olha, eu engravidei o dono dessas coisas, reconhece se é sua.
Você, o cordão e o cavalo. Eu imagino, vocês imaginam aí, a cara de Judá na hora dessa. Sempre desmascarar diante de todo mundo. Ele disse: ela é mais justa do que eu. Eu sei por que ela fez isso. Porque Selá estava na idade de eu entregar ela como prometi e não entreguei. E aí nós vamos fazer uma rápida observação sobre esse texto. E eu até dar um tema para ele. Eu não sou pregador, mas eu digo assim: vou pregar sobre o tema, ele clima que tem coisa boa para ele. Mas vamos falar sobre 3 coisas inegociáveis para o crente. 3 coisas inegociáveis para o crente. Ou seja, ele não pode negociar com Deus. 3 coisas. Primeiro, o selo. O que é o selo? O que é o selo? O selo é um tipo de assinatura. Porque se cunhava um contrato, se cunhava um negócio, era a assinatura, a garantia. Você assinou aquela promissória, assinou alguma coisa, pronto, a sua assinatura é a garantia que foi você que fez o negócio. Você pessoalmente fez. A Bíblia diz que conhecido o selo, nós temos um selo, com a garantia que nós pertencemos a alguém. O selo é a indicação do direito que alguém tem sobre algo, como propriedade sua. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 19, me ajuda aí, gente, você para ajudar aí, esse me deixa na mão, porque para mexer para lá e para cá, e tendo que encontrar primeiro, 2 Timóteo 2 e 19. O que é isso? Judá pertencia a quem? Ao povo escolhido de Deus, na promessa de Abraão, 12 tribos de Jacó. Então era para se amarrar em Judá. Ele se prostituiu, adulterou com a maior facilidade do mundo. Havia uma promessa para ele que o trono ou cetro não se afastaria de Judá, não vai ter o rei de Judá. A Bíblia diz assim: não, a escolha dos reis foi a escolha humana, não foi Deus, não. Não é o que a Bíblia diz, parece que lê a Bíblia, esquece. Ou fica com amnésia, porque Jacó proferiu as bênçãos, as promessas sobre cada filho dele. Ele disse que de Judá o cetro não se afastaria de Judá, quer dizer o cetro, o rei. O próprio Davi foi referência como rei da tribo de Judá. E o próprio Jesus veio da tribo de Judá. Então, Judá era uma pessoa que participava do plano de Deus. Era alguém que Deus tinha escolhido. E não podia se dar o prazer de negociar uma coisa daquela com maior facilidade. Entregou o selo, entregou o cajado e também o cinto ou o cordão. Lá tem isso, mas nada disso. É o cinto que amarrava para a cintura. E às vezes, por nada, a gente sabe que era o contrário com Deus. Se esquece que nós somos o Senhor.
A gente precisa saber que nós temos o nosso valor. Não é que você é formado, eu sou PhD nisso. Todo mundo, o seu valor é muito grande. O seu valor não é porque você possui uma conta bancária boa. O seu valor não é porque você fala 3, 4 línguas humanas. Não é porque você é autoridade na cidade. O seu valor não está nisso, não. Não é porque você é famoso, famosa, não. O seu valor é porque o Espírito de Deus está em você. Esse é o maior valor que você pode ter na vida. E esse valor é inegociável, meu irmão. Não tem prazer efêmero e venha fazer que você negocie isso. E quem negocia com o pecado está negociando com alguém que é inimigo da sua alma. O arqui-inimigo de Deus, que é o diabo. Não é preciso ter cuidado. 3 coisas inegociáveis. Se eu falo de proteção, de inviolabilidade, eu não sei, quando você recebe compra uma encomenda, principalmente esse tempo de internet, muita gente está comprando nessas lojas virtuais, lá tem um selo. Aquele objeto, ele vem selado. Se alguém lá nos correios violar, ou o entregador violar, ele pode ser punido. Ele tem um selo. Fala de proteção, está protegendo o que você comprou, a propriedade sua. Não pode ser violado. Se você fizer um contrato no cartório, ele só trabalha com selo. Toda a documentação do cartório é com selo. Se você arrancar um selo daquele violar, onde tem aquele carimbo lá com a assinatura, você vai responder o processo. Porque aquele é inviolado. E alguém está protegido por lei, porque pertence a alguém, é de direito de alguém. Para você ter ideia do valor que você tem, Deus não permitirá que você seja violado, que a sua proteção saia de maneira nenhuma. Deus lhe protege, louvado seja o nome do Senhor. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Você está protegido. 1 João 5,18. Olha a promessa. Você é inviolável. Você está protegido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus protege, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não importa. Não tem poder de violar o ser que está em você. Aleluia. Foi isso que Deus prometeu a Jó. Disse: olha, o que ele tem, os filhos, a saúde está na sua mão, até agora. Há um selo que você não pode tocar. É tocar na vida espiritual dele. Você não vai ter direito de tocar, não. Porque está selado, está protegido. E eu não permito, você só vai poder ir até onde eu permiti você ir. Daí por diante, o diabo é mais um limite, tá vendo? Do que muitos crentes. Se ele ultrapassar o limite, ele sabe que ele vai sofrer. Em nome de Deus, passa a nossa, mas em nome de Deus, por um limite, ele vai realizar. Quando ele chegou lá, naquela reunião, e Deus perguntou: de onde vem Satanás? Ele disse: nós vai rodear pela terra. Ele tem prestar conta. Ele não sai para fazer tudo, não. Ele só faz até onde Deus permite. Ele não vai mais além. Aleluia. Com relação a coisas que são seus, são selados pelo Espírito Santo, estão protegidos, estão selados. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Efésios 4:30.
versículo, mas nós vamos ler também. É importante. 4:30. O texto que eu li anteriormente também, nessa minha leitura, diz que aquele que nasceu de Deus não peca. Não peca aqui, não é o sentido que ele não vai pecar mais. Há uma questão com relação aos verbos no grego, que é o chamado presente contínuo. O que significa isso? Às vezes eu quero ensinar grego dos irmãos. É doido, é atrevido. A palavra que acha que o presente contínuo que continua. Ou seja, não pega ou não vive pegando. Ele até pega. Mas há uma diferença do salvo quando ele pega e o ímpio quando ele pega. Quando o salvo é convertido mesmo, que ele pega, ele faz tudo para se levantar do pecado. Porque ele não quer pecar. Pegou para a fraqueza, mas não quer pecar. É isso que João quer dizer. Não vive pecando. Ele vai lutar para se reabilitar, para ser erguedor, ser que a caminhada, quer se livrar daquilo. Agora, infelizmente, tem muita gente que gosta do pecado. Além de gostar do pecado, não quer se humilhar para se libertar do pecado. Mas vamos dizer, olha, você está selado, você pode até entristecer o Espírito Santo. É preciso ter cuidado com isso. Como é que o Espírito Santo se entristece de várias maneiras? O Espírito Santo se entristece quando eu me achego a Deus. O Espírito Santo se entristece quando eu pego. Se entristece quando eu apago o Espírito, a ação do Espírito. Há várias maneiras de se entristecer, mas principalmente quando eu pego contra ele, quando eu desobedeço a Deus. Mas, sendo salvo, está selado. Ele não é desse mundo, ele não pertence a esse mundo, ele está selado no Espírito Santo, que é o selo da redenção. Aí ele se ergue, ele busca se erguer, porque ele sabe que não é do diabo, não é do pecado, não é do mundo. Ele pertence a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É a grande diferença. Louvado seja Deus. A segunda coisa que é inegociável é o cordão. O cordão, em alguma tradução ou em outros termos, em efeito, é o cinto. É aquele lugar que amarra, que ata, que segura. Lá em Efésios 6, cingiu o vosso corpo com a verdade. Tudo que o crente deve fazer deve estar amarrado com a verdade para sustentar bem. Senão vai ter sustentação. É um cinto que colocava as armas do soldado, amarrava, matava ela. A marinha dessa arma, ela ficava sobre ela. Um cinto. A arma da verdade sustenta a vida, o caráter do crente. Mas, pastor, a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso. Não há homem que não peca. Entre esses pecados, as coisas que acontecem mais é mentir. Pode, é só para lutar, orar, buscar se libertar e usar as armas da verdade. A Bíblia diz: ninguém pode nada contra a verdade a não ser pela verdade. Outras falam: ninguém pode contra a verdade a não ser concordar com ela. Não tem o que fazer. O crente que discorda da Bíblia, que é a verdade, ele diz: a tua palavra santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Quando você orienta o crente através da palavra, que ele não quer, ele não aceita, ele está indo de encontro à verdade. Não vai prosperar. Não vai.
Davi ele não dispensou de maneira nenhuma. Quando foi lutar, ele não dispensou. Ele tinha todo o pasto usado, certo? Era o cordão da estabilidade pessoal. Eclesiastes 4:12. Vamos ver esse texto. Eclesiastes 4:12. Efésios 6:14. Então, o cordão da estabilidade pessoal. Esse cordão é aquela segurança de fazer a proteção, de tornar mais forte o cordão da verdade. E isso a gente aplica no casamento. O cordão de 3 dobras da segurança do casamento. Quando só tem um lutando pelo casamento, pode se partir com facilidade. Mas quando tem 2, esses 2 ainda colocam o cordão chamado Deus, aí fica difícil de partir. Muitos casamentos estão aí se desfazendo porque não tem o cordão da estabilidade pessoal. Não estão lutando juntos para sobreviver. Hoje está se separando por tudo e por nada. Só basta se levantar para a cara da mulher, gosta que você não é mais aquela, sua cara está esquisita, seu cabelo você não cuida mais, está vindo o sol com aquele raio assim em pé, aí começa. Agora eu pergunto para vocês, a Bíblia ensina isso? Então foi contra a verdade. Uma das coisas que a gente mais lamenta é quando a gente está fazendo um casamento, os fotos, aí conta uma história tão bonita. Eu te encontrei naquele dia, os meus olhos brilharam, e era tanta coisa que diz, que dá vontade de ficar até com vergonha. Meu Deus, eu estou até com vergonha de ter acontecido com as pessoas aqui. Mas 30 anos que eu sou casado, é homem e mulher, mas eu cheguei ainda nesse patamar, que eu digo também, você olha o pai, mas a gente vai aquela declaração pessoal, aí eu pergunto, fulano, Mariquinha, diga para Zezinho, eu prometo diante de Deus, parece frio, da minha família, das testemunhas aqui presentes, que irei te amar, te honrar, te respeitar. É só uma formalidade. Diante do altar, prometo. Depois de qualquer coisa que feijão que queimou, acabou. É possível um pouquinho? Infidelidade é essa. Ele alimentar o meu amor por mim enquanto eu viver. Ele alimentando é ódio. Então, nessas duas coisas, o trabalho nosso com a verdade. Amar, não o conto de fada, não jardim florido, cheio, pô, que coisa boa. Amar é uma decisão. Decisão, certo? Então, cordão fala da verdade, de firmar as armas que Deus deu, esse cinto chamado cinto da verdade. E não é fácil, viu? A gente acumular, cuidar de uma coisa que a gente vai reconhecer, pedir perdão a Deus e avançar na verdade. Louvado seja o nome do Senhor, para por sempre glória seja dada ao nome do Senhor. O cordão, Judá entregou o cordão
Eu acho que você não, eu não sei dessa coisa de bem interessante. Parece que é um coral, não dá para ver o quê, mas dá para notar que é um grupo de louvor. E a menininha fazendo assim. Pensei, aquela pessoa lá está refletindo para o caminho da sala. Entendeu? Na verdade, para ser mais sincero e na verdade, era para a pessoa, né, no caso dele, aconselhar. Minha irmã, é assim, vamos luto para vencer isso, para não ficar, porque é arte também. Aproveitar uma situação para fazer o bem novo, se tornar refém. Quando eu quiser uma coisa, se você não fizer, eu vou contar, vou dizer. Às vezes essa viagem em casa, não sei aonde, no trabalho, mas essa não é uma tática lidar com as situações difíceis e que alguém cai, que alguém entrega o portão, que se torna refém da verdade. A melhor coisa é tratar ela, resolver, fazer com que aquela ameaça, a situação da refém, ela seja desfeita, você fique livre para a glória de Deus, para o seu irmão do Senhor. Ah, está chamando ali para a pessoa não. Pode ser que eu chegue lá, o demônio diga, revela o que eu fiz, está arrependido. Você tem que estar livre. Existe perdão, existe liberdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que se pecar, o que acontece? Se nós pecarmos, o que acontece com o povo de Deus? Temos um advogado junto ao Pai. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Conta a história na vida de Lutero, que o diabo chegou e mostrou uma lista de pecados de Martinho Lutero. E ele não negou. Isso é verdade. Mas pegou uma caneta vermelha e escreveu por cima: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique refém dele, que eu e você não fiquemos refém de ninguém. Resolva, dê um basta, se livre. Deus chamou você para ser livre. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade liberta. Glória a Deus. Por último, ele entregou o cajado. Cajado é um instrumento de madeira que o pastor usa. Alguém nos chama de vara, alguém nos tem de uma diferença, cajado, aí tem a vergadura da bengala, a ponta é chamada vara e cajado é aquela parte que tem o guarda-chuva para colocar por debaixo das patas da ovelha, do precipício e puxar ela. Porque na ponta da vara não tem como, mas coloca aquela coisa feita aquela coisa do guarda-chuva debaixo da pata da ovelha, aí ela vem daquele e suspende ela no precipício e salva ela. O cajado é símbolo da palavra, da segurança da palavra de Deus. Eu não posso negociar a palavra. Eu não posso deixar para trás. Negociar a palavra é altamente perigoso. E foi o que Judá fez. Entregou até o cajado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: Judá ficou refém de todo jeito na mão de Tamar. Ele não tinha como escapar.
Ou falando com você, falando da inteligência da mulher, pensa que mulher é ouro. Não é? No trânsito da palavra, não é uma mulher ou uma mulher. Eu fico triste com o negócio desse. Tamar é muito inteligente. Se eu vou pegar todo o tipo de perdão que eu puder arrumar, eu quero que ele se saia dessa agora. Estava com o cajado. O cajado às vezes é um instrumento tão simples, mas é com o cajado que o pastor, quando vendo a ovelha está querendo ficar rebelde, ela está amarrada assim, só faz assim com a ponta do cajado. A cabeça dela se aquieta no campo. Na hora. É desse jeito. Davi, ele não abriu mão do cajado. Então, aí, 1 Samuel 17, 40. 1 Samuel 17, 40. Está bem pertinho, gente. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5, 6 primeiros. Sim. Vamos lá. Todos o código que matou, trazia a saber, o ramo, lançou mão da sua cuna e foi chegando aos filisteus. Mas ele estava comendo o quê? O cajado. Tomou o cajado na sua mão. Símbolo da palavra, confiança. E é isso que Davi diz: antes de lançar a pedra, é só você vir contra mim com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o qual você tem afogado. E foi com a palavra. Foi com a palavra. Ele foi confiante na palavra. Ele confiou que Deus era poderoso para derrubar o gigante. Aquela pedra não pode fazer nada com o gigante, mas ele creu em Deus dos seus exércitos. E agora, ele faça com aquele gigante, ele lançou mão da sua fé na palavra de Deus. Glória seja dada no nome do Senhor. Ao relar, lá em 2 Samuel 23 e 21, dos valentes de Davi. E entre os valentes de Davi tinha Benaia. E lá no capítulo 23, de 2 Samuel, versículo 21, nós vamos encontrar um feito excelente que Benaia fez com o cajado. Vamos ler isso aí. Em 21. Também ele fez um bom regime, bom respeito, na mão da viva lança. Porém, Benaia desceu ele com o cajado, arrancou a lança da mão da gente, e o matou com a sua própria lança. É uma desvantagem muito grande. Quando esse era um homem de respeito, ele era o quê? Um guerreiro que era de a forma de herói. Não é um recruta, não, para cima. Era um homem egípcio que era feito para guerra. Ele tinha uma lança. Em verdade, só tinha um cajado. Mas com esse cajado, ele conseguiu o quê? Derrubar a lança e tirar a lança da mão do egípcio e tomou a lança dele e matou com a própria lança. Mas o instrumento que ele utilizou para vencer aquele herói, aquele guerreiro, foi o cajado. Não importa a arma
defender, mas só tem uma arma que ela é suficiente para vencer o inimigo, que é o cajado, que é a palavra, que é a espada do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela é lançada por fé e confiante mesmo no nosso coração, é que crê de verdade, basta somente a palavra para vencer o nosso inimigo. Ele pode vir com a arma poderosa que quiser, mas se o seu cajado não está empenhado, se você não negociou com ele, vai ser suficiente para você vencer. Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. O cajado é imprescindível na vida do cristão. Ele não pode negociar, mas de maneira nenhuma. E muita gente tem negociado, tem trocado o cajado, tem deixado na mão de alguém. Agora ele vai desse jeito, eu queria outro. Negociou o cajado. A palavra de Deus assim, mas não é assim não. Está negociando o cajado. Porque o cajado é uma autoridade espiritual também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa autoridade espiritual é tão interessante que Jesus disse: ó, naquele dia vai aparecer tanta gente na frente dele, dizer: Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônio, no teu nome nós não fizemos sinais é prodígios, milagres estupendos. Vamos parafrasear. Foi no nome de quem? No teu nome. Eu não tenho poder, a autoridade para fazer tudo isso que foi feito. Agora você não me conhece. Eu não me conheço. Você negociou a minha palavra. Você ficou refém do pecado. Você é um inimigo. Eu não lhe conheço. Não, que tristeza. E o camarada pensando, porque fez aquele milagre todo, mas não entendeu que ele negociou a palavra, não observou ela, fez como Judá, cometeu coisa errada, fez uma promessa e depois ficou refém por causa do prazer, tentando o prêmio. Daqui a pouco vai entender. Se prostitui, fica no povo, fica ali ensinado que vai ser crescido, e Deus dando tempo para se arrepender, para se restaurar, nada, de maneira nenhuma. Ele pode fazer o que quiser, pode fazer descer fogo do céu, mas se não se arrepender, vai receber a mesma palavra que Jesus disse. Mas é só verdade, é qualquer um. Nós precisamos ter cuidado. E o pior de tudo, normalmente essas pessoas julgam os outros severamente nesse item. Tentar amar a pessoa que ajudar com bom conhecimento. Quem está lá cavagado, qual foi lá o apelido dele? Ele não foi lá dizer, ele estava lá mesmo, ele foi de novo. Eu sei que, mas você era para esperar um pouquinho, ela até resolver o problema, mas não, ele coloca a tudo, vamos lá, tira ela para fora, queimar, sendo ele o autor do pecado, o adjunto, com o pecado, qual autor? Vocês imaginam se Tomás não tivesse pegado os penhores? Ia morrer. Inocente. Deus age de maneiras estranhas ao nosso ver. Mas ele cai em si e será mais justa do que eu.
julgar, de lançar logo no inferno, de destruir. Se a gente não está tão bem, é melhor ter cuidado, usar misericórdia, aconselhar, ajudar, para que a pessoa se realimente e prossiga na sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós queremos nesta noite fechar aqui é dizer que, irmão, nunca troca, de maneira nenhuma, nunca troca o que Deus me deu. Será que ele tem valorizado o que Deus me deu? Às vezes eu fico em casa pensando, eu vou meditar, fico pensando, meu Deus, quem era? Quem era? Aí Jesus me salvou, eu poderia ter corrido já. Eu poderia ter corrido. Me salvou. Me deu uma família. Eu não sei porque eu pensava que eu não ia casar, eu não ia ter filho. Não sei se era um pensamento assim de mim. Meu Deus. Me deu uma família linda. Me abençoou ministerialmente. Fez tanta coisa, meu Jesus Cristo. Quantas pessoas eu queria estar no meu lugar? Que eu não consigo nem para me abaixar e engraxar o sapato. É porque ele pensa, quem era você? Quem você é hoje? Quem Deus te fez na sua vida? Então não troca a tua salvação, as suas dificuldades, os privilégios que ele tem dado no seu reino, por muito prazer feito. Não vai ser assim, aparentemente mais importante, ou você vai uma coisa assim, tão interessante, humanamente falando, não vale a pena, não vale, não negocie, guarde o que você tem, aleluia. Não deixe de maneira nenhuma que ninguém tome a sua coroa. Não negocie as coisas que Deus te deu. Aleluia. Guarda o selo e guardar. Não negocie com ninguém, não. Guarda o cordão. Guarda especialmente o cajado, a autoridade espiritual que Deus me deu. Aí você vai ver isso no seu demônio. Vencer o diabo, para voltar para o pecado, para voltar para o mundo, vencer o resistir às tentações e vencendo, aleluia, fé. Isso é autoridade sobre o diabo e o pecado, é autoridade espiritual. Não negocie, não aceite nada, por mais que seja para ele, nunca vai ser igual. Nunca vai ter o valor, aleluia, daquilo que Deus lhe deu, louvado seja Deus. O pensamento de Pedro deve ser o nosso. Quando Jesus começou a pregar, o povo começou a se escandalizar. Isso é da pregação, eu aguento lá, a pessoa dizendo que ele vai comer a carne dele, beber o seu dinheiro. Isso é um louco, vamos embora. Vocês vão ficar aqui ouvindo uma loucura dessa? E começar a sair. Só ficou Jesus e o esquecido. E Jesus não tem como cerimônia, não. Vocês estão escandalizados aqui comigo? E se tiver, pode seguir aí, se vão de embora. Ele faz umas coisas assim meio atrevida, às vezes era errado, era impossível, mas ninguém pode negar que ia acular, ele dizia umas coisas que ninguém dizia. Quando foi para dizer, Jesus está aqui, vocês dizem que eu sou. Ele respondeu. Eu disse, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. E foi a autoridade espiritual que foi dada a ele naquele momento. Foi Deus. Quem disseste, irmão?
Porque não foi a carne do Senhor que me deu, mas foi meu Pai que está no céu. Então, que está espiritual. Revelação de Deus. E perguntou para Jesus, Senhor, ele falou que é em nome dos outros. Dessa vez, ele falou em nome dos outros. Ele disse, para onde irei eu? Não diz assim. Seria só referente. Para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras da vida. É isso que ele tem que entender. Só Jesus tem as palavras da vida. Pois não é você, porque ele deu a você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã, para os alunos do curso teológico, teremos aula e prova. À noite nós teremos culto lá no Monte Santo e no bairro da Paraíba. Domingo temos escola bíblica dominical e à noite culto promovido pelo DEFAR. À tarde, 3 horas da tarde, reunião para todas as pessoas que têm carro na igreja. Todas as pessoas que têm carro na igreja. 3 horas da tarde. É uma reunião administrativa. Então, os obreiros devem com a roupa formal. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Quero lutar com o diabo Eliel, vai orar, agradecer a Deus. Eu gostaria de pedir a bênção, apóstolo. Mas olha isso, muitíssimo Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor Deus, a palavra que nós todos temos. Porque nós louvamos o Senhor Jesus, na fé, para o nosso conhecimento, Senhor, a glória, aleluia. Ele, Senhor, aleluia, continua abençoando os teus servos, Senhor. Aqueles que nesta noite não puderam chegar aqui. Deus Santo, aleluia, eu te agradeço, Deus, por mais uma noite, ouvir a tua palavra, Senhor, aleluia, e nos pede paz, aleluia, para os nossos lares. Isto nós te agradecemos, Senhor, no nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Curva a sua cabeça. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja